Saudações a todos, eu sou a Bruna Paixão. Olá, Boanerges, muito bem-vindo. Oi, Bruna. Oi, Carol. Oi! Bem-vinda, Carol. Sim. Estamos aqui em nome da União Espírita de Piracicaba, muito felizes e sejam todos muito bem-vindos para o estudo da obra O Livro dos Espíritos. Hoje é o encontro 14 e antes de iniciá-lo, vou pedir para a Carolina fazer a prece de hoje. Tudo bem. Levar o pensamento a Deus, agradecer a equipe espiritual reunida, que possamos entrar na casa das pessoas que estão nos assistindo, que possamos entrar em seus corações, em seus pensamentos, e levar muito amor, muita paz, sabedoria, saúde, fé, esperança. Que esse momento de hoje possa fazer a diferença na vida de cada um. Que possamos, nesse pouquinho de momentos juntos, fortalecer nosso processo de desenvolvimento. Nesse período tão delicado do mundo, que possamos fazer pelo amor e pela fé. Que assim seja. Que assim seja. Com muita alegria, então, iniciamos esse nosso encontro de hoje. No último encontro, nós vimos que existem diferentes ordens de espíritos, entendendo que elas são de acordo com o grau evolutivo a que esses espíritos tenham chegado. Pela leitura das perguntas, entendemos que essa classificação em ordens, em classes, se deu a partir de uma análise e de um método empregado por Kardec, com o auxílio dos espíritos, sobre as diferenças encontradas entre os desencarnados. Pela leitura das observações preliminares, nós pudemos compreender que a classificação não passa de uma metodologia e ela não altera o fato de que existem diferentes ordens de espírito de acordo com a perfeição de cada um, ou mais próximo ou mais distante da perfeição que eles estejam. Nós conversamos também que a passagem de uma ordem para outra decorre de um processo, o qual não é possível medir nem ver com precisão quando se passa dessa ou dessa para aquela ordem, né? Assim como as fases da infância para a adolescência, como o Boanerges pontuou nos comentários. Hoje nós vamos continuar o assunto da escala espírita e nós vamos abordar as 3 ordens e também as subdivisões dessas ordens. Todos os nossos encontros estão na página do YouTube da União Espírita de Piracicaba. E para aqueles que tiverem dúvidas, basta escrevê-las no chat. Então, vamos iniciar. Só para a gente já começar a falar, entender como essas ordens estão interligadas, né? Vou solicitar para a Carolina colocar o esquema que nós temos para hoje aqui. Uhum. Então, as perguntas serão da 101 a 103, 101, 107, 112, 113, né? Então, aí nós temos um esquema que retrata essa escala espírita que a gente começou a falar no encontro passado, tá? E veja que nós temos a terceira ordem, a segunda ordem e a primeira, né? E esse é o caminho da evolução. Aí nós temos umas classificações, né, que são as classes mesmo, que vão da 11ª classe, tá? No caminho da evolução, e é sobre elas que nós vamos conversar hoje. Vamos já passar a leitura da pergunta 101, que na verdade não é uma pergunta, tá? É uma explicação de Kardec sobre toda a pesquisa, toda a metodologia que ele empregou para classificar essa ordem. Essa terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, as características gerais dessa ordem,
estão na pergunta 101. Então, vamos lá. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, revelam a sua inferioridade. Outros, pelo contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia, mas qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e os seus sentimentos mais ou menos abjetos. Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados e o pouco que sabem a respeito se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corpórea. Não podem dar-nos mais do que noções falsas e incompletas daquele mundo, mas o observador atento encontra frequentemente nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. O caráter desses espíritos se revela na sua linguagem. Todo espírito que nas suas comunicações traz um pensamento mau pode ser colocado na terceira ordem. Por conseguinte, todo mau pensamento que nos for sugerido provém de um espírito dessa ordem. Vem a felicidade dos bons, e essa visão é para eles um tormento incessante, porque lhes faz provar as angústias da inveja e do ciúme. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é frequentemente mais penosa que a realidade. Sofrem, portanto, verdadeiramente pelos males que suportarem e pelos que acarretaram aos outros. E como sofrem por muito tempo, julgam sofrer para sempre, como se Deus, para os punir, quer que eles assim pensem. Podemos dividi-los em 5 classes principais. Boanerges, você já quer fazer os comentários? Vamos falar um pouquinho. A gente falou um pouco no nosso encontro anterior sobre essa escala espírita. Vamos fazer uma análise de por que essa escala foi criada. Ela não tem nenhum objetivo no mundo espiritual. Ela pouco significância tem para os espíritos. Ela tem uma profunda significância para nós, como um elemento educador dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e do nosso conhecimento. E por que Kardec seguiu nessa direção? Quando ele estava estudando e pesquisando sobre a codificação, sobre o espiritismo, sobre toda essa onda de informações que vinham para ele de todos os cantos do planeta, e ele começou a perceber disparidades muito grandes entre as informações, algumas de profundo e elevado conhecimento moral e científico, filosoficamente altamente elevado. Algumas outras mensagens e informações eram triviais, outras levianas e algumas maldosas. Então, o Kardec se viu diante de uma gama de informações que aparentemente apresentavam contradição, porque se imaginava, e ainda acho que em alguma parte do planeta tem a cultura de achar que quando as pessoas desencarnam, elas não ficam boas. Mas não é assim. Então, Kardec, diante dessas informações, ele consultou os espíritos superiores, ficou consultando os espíritos porque essa divergência
de informações. E aí, desse estudo de Kardec, que surgiu essa escala, para nos orientar melhor sobre o entendimento do mundo espiritual e sobre o entendimento de nós mesmos, de cada um de nós, e das relações nossas com o nosso irmão, com aquele que está mais próximo de nós, do nosso ambiente que a gente vive, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, enfim, do planeta. É possível a gente, estudando essa escala espírita idealizada por Kardec, com as informações passadas pelos espíritos para ele, compreender perfeitamente a situação em que nós vivemos. Então, vamos começar por esse primeiro ponto, daqui da questão 101, mas vamos analisar, como a gente tem sempre feito, o nosso retorno lá ao início, aos atributos de Deus. Os atributos de Deus que nos fala de um Pai bondoso e justo. Se a gente analisar essa classificação, aparentemente, ela nos dá uma noção, poxa, mas propensão ao mal parece estranha, não é? Sendo que eles nos dizem que nós somos criados simples e ignorantes. Lá atrás, quando nós estávamos saindo da animalidade e adquirindo a condição de livre-arbítrio e a condição de espírito, com E maiúsculo, como a Bruna frisa sempre, não é? A gente, naquele estágio, só nos ensinado que nesse estágio nós estamos simples e ignorantes, ou seja, nós não temos conhecimento de nada, não temos informação de nada, nossos sentimentos são primitivos, nosso conhecimento é primitivo. Então, como então que pode-se falar que esses espíritos têm propensão ao mal? Porque o bem, o amor, é um sentimento e um pensamento superior. É um pensamento e um sentimento daqueles que começam a caminhar para Deus e que já entendem e percebem Deus de alguma forma, mesmo que seja ainda de uma forma muito rudimentar, você já percebe Deus e você já o incorpora na tua vida, incorpora nos teus valores, você começa a se preocupar com o bem. Mas enquanto isso não acontece na tua vida, você não se preocupa com o bem. Então, essa propensão ao mal, ela é relativa, ela não é absoluta. Não vamos considerar assim, não, todos os espíritos inferiores têm propensão ao bem e ao mal, eles só vão praticar o mal. Não, não é isso. É uma propensão porque ainda não desenvolveram os recursos necessários para que neles comece a brotar o sentimento do bem. Então, eles são predominantemente ligados à matéria, ou seja, as suas sensações são tão primitivas e tão ainda ligadas à matéria que todas as coisas que importam são as sensações do corpo. Não existe o pensamento do belo que nos dá o alívio e o sentimento das coisas mais elevadas. Não existe poesia. Então, a sensação da matéria é o que importa, a sensação do corpo físico. Tá certo? E como nós já falamos, tem uma certa ignorância e alguns podem ter começado já a tendência para o orgulho, para o egoísmo. E se eles continuarem nisso, continuarão caminhando nessa direção até que eles sintam a necessidade de mudar. Então, todas essas características que nós temos aqui, ter uma leve intuição de Deus, porque somos filhos dele, então ele não poderia nos deixar essa intuição dele, para que a gente comece a construir nós o bem, né? Nem todos são maus, alguns são neutros, ou seja, nem fazem o bem, nem fazem o mal, porque também ainda não fazem o bem, porque ainda realmente não desenvolveram essa qualidade de fazer o bem. Alguns são mais levianos do que maus, e outros usam a sua inteligência, como a Bruna leu, para a malícia e a leviandade. E aí já tem uma característica realmente do mal, tá certo? E essa
fato de não fazer o bem indica a inferioridade, indica a falta de experiência. E veja, essa inferioridade quer dizer falta de experiência, falta de vivência. Não é que eles foram criados para serem inferiores. Ainda estão na fase de criança, de um espírito criança com pouco conhecimento. É como o ser humano, bebê, criança que está aprendendo a falar as primeiras palavras, mamãe, papai, ainda muito, de forma muito, digamos assim, uma linguagem muito primitiva diante da linguagem daquele que já domina a língua natural do ambiente que vive. Então, nesse sentido, é que a gente pode avaliar os nossos irmãos que estão com essa característica. E como nós falamos no nosso encontro anterior, isso tudo não é para nós colocar diante de uma situação como se nós fôssemos superiores a eles e nos postar-se orgulhosamente diante deles. Não. É a gente entender, aqueles que já passaram por esse caminho, que nós também percorremos essa trajetória, que podemos ter nos comprometido mais ou menos com um ou outro sentimento, que podemos ter sido mais daqueles que não são nem bons nem maus, mas nós também podemos ter sido usado a nossa inteligência com leviandade, com maldade. Não é isso? Então, esse conhecimento todo, toda essa informação dos espíritos primitivos, dos espíritos inferiores, serve para nós, para que quando nós nos relacionamos com as outras pessoas, nós possamos perceber o conjunto da situação nos atos, na forma dela se expressar, nos seus valores e nos seus padrões, para que a gente possa se comportar também diante daquela situação e compreender um irmão nosso mais novo que nós. Se nós nos consideramos numa condição de pensamento e de sentimento superior ao deles, é porque nós já somos mais velhos. Então, precisamos olhar para essas pessoas com esse sentimento do irmão mais velho, que já caminhou um pouco mais e que, por isso, desenvolveu sentimentos e pensamentos mais evoluídos, mais apurados. E, por isso, nós podemos caminhar junto com eles, os ajudando, demonstrando a eles um comportamento diferente e mostrando a eles que é possível ser diferente. Que eles não nasceram assim, que eternamente serão assim. E que nós não nascemos da forma que somos, ou outros melhores que nós, não nascer da forma que somos por um privilégio, por uma benção de Deus, não. Por um processo educativo, por um processo de aprendizado. É como uma família que tem... Agora já isso não acontece muito, mas alguns anos atrás as famílias tinham 12, 13, 15 irmãos. As mães passavam a vida inteira tendo filhos. Era um filho atrás do outro. E aí você tinha uma criança que tinha 1 ano, o irmão mais velho tinha 30 e tantos anos, 40 anos. Então, é essa a situação que a gente pode perfeitamente, diante dessas informações dos nossos irmãos inferiores, para que a gente possa ajudá-los também. E também eles nos ajudam, porque às vezes a simplicidade deles nos choca e faz com que a gente seja capaz de medir como nós estamos, em que ponto nós estamos, se nossa bondade é aparente ou se ela é verdadeira, se nossos pensamentos são de qualidade ou são de aparente qualidade. Se as nossas atitudes são sinceras e honestas ou só aparentam sinceridade e honestidade. Porque eles vão nos provocar com a sua simplicidade. Né? Como aquele irmão mais novo, de 3, 4 anos, que provoca o irmão mais velho, de 40 anos. Ele provoca porque, como ele é o mais novinho, ele tem mais dedicação da mamãe e do papai. E aí ele provoca o mais velho. Não é isso? Então, dessa mesma forma, para nós pode acontecer essa situação. Então, diante de todas essas informações,
predominância da matéria, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo, têm uma leve intuição de Deus, mas não o compreendem. Alguns não são bons e não são maus. Alguns são mais levianos do que maus. Alguns usam a inteligência com malícia e leviandade. Não fazendo bem já denota neles uma inferioridade. Tem ideias pouquíssimas elevadas. Muitos de nós ainda podemos analisar e ver muito de nós passar a vida inteira sem nenhuma noção de superioridade, de sentimentos mais elevados, totalmente ligados aos prazeres materiais. Pouco conhecimento do mundo espírita. Quando desencarnado, quando eles estão no mundo espiritual, as informações deles são muito frágeis, são muito superficiais, porque eles não possuem ainda os recursos necessários para alcançar as regiões superiores e, assim, eles adquirirem mais conhecimento. Então, o que eles percebem é aquilo que a sua capacidade mental lhes permite perceber, que é muito pouco no mundo espiritual. Por isso, eles podem trazer informações errôneas para nós a respeito daquilo que é o mundo espiritual. Então, todas essas informações, tudo para nós, reforça o conhecimento espírita da evolução do ser. E nós podemos, realmente, com essa informação, desmistificar mais fortemente aquela ideia do espírito criado junto com a fecundação do corpo. Assim, nós podemos mais facilmente compreender a grandeza de Deus, a sua bondade e o carinho com que ele trata todos os seus filhos, a oportunidade oferecida para todos nós de forma igual, desde aquele momento mais primitivo de nós mesmos, até os dias de hoje e o futuro sem fim. Boanerges, quanto mais eu estudo a doutrina, cada vez mais eu vejo o brilhantismo de Kardec, né, a didática de Kardec, e eu acho que eu posso chamar a sacada, né, que ele teve com a escala espírita, porque assim, ele nos adverte para a gente não acreditar em tudo que nos falam os espíritos, que nós devemos passar pelo crivo da razão, exatamente porque, como você disse, né, nós estamos em diferentes níveis, né? Tem, assim como na nossa casa, tem pessoas de diferentes idades, acho que essa comparação talvez seja muito feliz, né? Porque a gente consegue visualizar a diferença clara de uma criança para um adulto, né? A questão emocional, enfim, as dificuldades, o que falta, né? A vivência, o aprendizado, tudo que traz o crescimento. Então, assim, transportando isso para os espíritos, e entendendo, aí eu acho que é interessante você colocar a tabela para a gente, Carol, entendendo que a linguagem, a forma como esse espírito se mostra, né, é que vai nos permitir identificar se é um espírito bom, se é um espírito superior ou não, tá? E para daí tirar o proveito. Então, é uma ferramenta, vamos colocar assim, que Kardec nos deixou, né, para entender com o espírito que nós estamos. Qual é o espírito que nós estamos lidando? Ele tem conhecimento? Né? Ele está falando, ele sabe o que ele está falando. Aí a primeira coisa que nós já temos é que o conhecimento dos espíritos aqui é limitado. Então temos que tomar cuidado, não é, Boanerges? Exatamente. Mas, viu, Bruna, realmente é uma proposta de Kardec educativa para nós, de uma grandiosidade que talvez nós, os espíritos, mais os estudiosos, ainda não fomos capazes de perceber com profundidade esse ensinamento, esse desenvolvimento, todo esse discurso feito por Kardec a respeito da evolução espiritual, da evolução de cada um de nós, e essa classificação que ele fez, aonde as classes, elas se misturam, elas não têm divisões, não tem um ponto, não tem uma parede que divide um ponto ao outro, não diz assim, olha, essa escala vem até aqui e aqui começa a outra. Não, porque nós vamos encontrar espíritos na outra escala que ainda possuem alguma
característica da escala anterior, do grau anterior. Exatamente. E assim, Né? Para quem for ler a sequência, após a pergunta 101, da 102 a 106, tem essas classes da terceira ordem, tá? Que estão na tabela. E, por exemplo, Kardec explica que a classe número 6, que são os batedores, que ele chama, eles não são necessariamente uma classe específica, eles podem, por ter uma ligação muito próxima com a matéria, ele pode ser um leviano que produz efeitos físicos. Então, ele também pode ser um batedor, tá? Então, ele explica mesmo essa questão de que não é um quadradinho fechado, né? Se ele é isso, ele não vai ser aquilo. Não, tem essa questão, como estamos em processo, esses espíritos podem ter características de uma classe, depois de outra, conforme ele está caminhando na evolução, né? Conforme nós caminhamos. Então, é só mais uma metodologia que nos auxilia muito a entender mesmo a evolução, como você trouxe. Bruna, tem uma questão ainda que Kardec cita, porque como a gente não vai ler tudo, não é? Tem uma explicação de Kardec, que os espíritos deram, que como nós demos aquele exemplo agora de uma família de irmãos, os irmãos mais velhos, para algumas coisas, usam os irmãos mais novos, para algumas tarefas específicas. Assim, nossos irmãos superiores, aqueles que são melhores que nós, que adquiriram mais conhecimentos e que estão mais conectados ao sentimento do bem e do amor, quando precisam de algumas atividades mais material, mais ligada à matéria, eles pedem para os nossos irmãos inferiores fazerem isso. Porque como eles estão mais ligados à matéria, eles são úteis. Eles são úteis realizando tarefas materiais, não só como homens e mulheres encarnados, mas no mundo espiritual eles são úteis para Deus, realizando tarefas mais primitivas ligadas à matéria mais densa. Olha a grandiosidade. Eu vejo como as engrenagens, eu gosto muito de falar, né? Como um funcionamento mesmo, né? Precisa para funcionar. E eu só queria complementar uma coisa: esses da terceira ordem, eles precisam se depurar pela reencarnação, tá? Então, são espíritos que vão estar sempre ainda precisam da reencarnação, então vão estar nesse movimento, né? E isso, nós vamos entender que diferencia um pouco no decorrer das ordens isso. E muita reencarnação. Inclusive, a maioria da Terra, aí, né, vai de cada um fazer a sua avaliação, está nessa ordem, não é, Bonelli? Muitos de nós. Muitos de nós. Não. Eu até fui falar, né? Mas o que eu ia falar realmente era que todos nós somos úteis, né? E eu acho que a gente tem que entender que independente do grau de evolução, e às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu tô tão longe ainda, né? Mas é importante a gente saber, independente de onde a gente esteja, se a gente tem o nosso coração voltado para, né? A gente aberto, a gente acaba sendo útil. É uma provocação que fizeram no meu estudo dessa semana, e eu acho importante trazer para cá, é que às vezes a gente coloca muitas coisas, né? Que nem a gente colocou o grau de evolução dos espíritos. Nós somos espíritos também, né? E aí, vendo essas situações, eu sempre acabo trazendo questionamentos do nosso dia a dia, né? O que o grau de evolução espiritual tem a ver com o meu dia, tem a ver comigo, tem a ver com o mundo. Então, eu queria deixar um pouquinho essa provocação para vocês dois sobre essa relação, por exemplo. Às vezes a gente não entende como uma pessoa reage conosco e a gente queria que ela tivesse reagido diferente. Né? A gente coloca expectativa numa pessoa, né? E aí a gente acaba tendo conflito.
seja colega de trabalho, seja marido, seja irmão, seja filho, né? Independente do grau de relacionamento ou de amor, às vezes esse conflito acontece, esse desentendimento acontece, né? E é difícil da gente enxergar o outro como alguém que precisa desse nosso apoio para poder dar a mão para subir junto, sabe? Para poder respirar e entender, ou muitas vezes a gente deixá-lo sentir a dor e só acolher, né, para poder passar o momento. Enfim, eu acredito, queria deixar para vocês essa reflexão de tudo que a gente falou de escala evolutiva e tal, mas puxar um pouquinho para essa reflexão do nosso dia a dia e o que poderia ter e impactar a nossa rotina como encarnado. Bom, nós demos uma... tudo, né, Bonerges? Nós demos uma... Eu passei levemente sobre essa questão, mas por que a gente tem essa cultura de, quando olhar para alguém que comete um equívoco, a gente ser severo com ele? Primeiro, por causa do nosso orgulho, né? E segundo, porque a gente tem firmemente em nossa cultura espiritual a ideia da formação do espírito no momento do nascimento do corpo. Então, se nós nascemos numa família bem estruturada, fomos bem educados, tivemos boas escolas para estudar e etc., toda a nossa formação foi muito bem conduzida até que a gente tomasse pé da nossa vida, e quando a gente enfrenta outras pessoas nas diversas circunstâncias da vida, e nas diversas circunstâncias que Deus nos coloca diante dos nossos outros irmãos para viver essas experiências e verificar em que posição nós estamos, né? A gente se sente agredido, porque o que a gente tem eu nasci, meu espírito, eu fui formado junto com o corpo físico, tá certo? Eu tenho uma família melhor que a do outro, eu tenho melhor educação que a do outro, eu sou superior a ele. E aí eu me sinto ofendido, né? Ele é um Zé Ninguém, alguém sem valor. Agora, com a escala espírita, com a informação de Kardec, de todo esse estudo, ele deixa de ser esse alguém sem valor, alguém mal educado, ou alguém mau, e passa a ser um irmão nosso mais novo que nós. É diferente. A visão passa a ser outra. A nossa compreensão da relação com as pessoas passa a ser outra. Nós podemos passar a ser um pouco mais tolerante nas nossas relações um com o outro. A hora que alguém se exacerbar com a gente, nós formos agredidos, a gente pode, né? Lembrar dessa informação. Ela estando presente na nossa mente, a gente lembrar dela e mudar de atitude, mudar de postura diante de nosso irmão e aprender também. Porque é quando a nossa condição moral e o nosso padrão mental e nossos valores estão sendo colocados em xeque, para ver se realmente eles são sólidos ou se é só aquilo que Jesus falou: túmulos caiados de branco por fora, mas cheios de podridão por dentro. Não é isso? Então, nós precisamos disso tudo. Isso é muito útil para nós. A gente pensa que são empecilhos na nossa vida, não são, não. São ensinamentos, são lições perfeitamente planejadas por nosso Pai, para cada um de nós. Eu costumo dizer, Boanerges, que quando nós nos deparamos com pessoas difíceis, né, eles são nossos professores. E eu acho que quando a gente muda a visão e enxerga como uma oportunidade, como você colocou, né? Como a Carol falou, de dar a mão e ir junto, né? Eu ajudo ele nisso, ele me ajuda nisso, né? Então tem uma troca para a evolução. Aí tudo muda de figura, né? Aí os conflitos deixam de se instalar por conta do nosso orgulho, que a maioria deles, né, instala por conta de um orgulho nosso, né? E vamos continuar falando da escala espírita, que tem mais... Só quero fechar. Pode falar, cara. Quero fechar, porque eu provoquei, agora eu quero fechar. Feche.
Deixa eu botar eu aqui. Pronto. É o seguinte. Então, essa provocação me faz entender, e aí eu quero levar isso para a gente, que o nosso pensamento é o que nos conduz para as nossas ações. Se a gente consegue entender e interpretar que se eu acordo pela manhã e falo bom dia, por quê? Eu vou te dizer que eu encontro vários bom dias porque de manhã. E a gente não acorda dizendo bom dia, quero bem, sabe? Hoje o dia vai ser bom, eu vou vencer. Se eu não tenho essa resiliência no meu pensamento, se eu não consigo dominar esse pensamento como eu preciso fazer, eu deixo com que esses outros pensamentos que não são tão bons me leve para outros espaços que não está na direção da minha escala, da onde eu quero chegar. Então, para que tudo isso aconteça e eu consiga sair de um conflito e que a gente sabe que não é fácil. Às vezes a gente está tão envolvido com uma frequência tão forte que a gente nem imagina que o nosso pensamento é o ponto principal para a gente resolver qualquer tipo de situação ou dar a volta por cima. Então, eu acho que diante de tudo isso, eu queria só fechar com a importância desse pensamento positivo e da gente dominando esse pensamento para poder ir na escala evolutiva. Pensamento, sentimento, eles são chaves importantes mesmo, né, para a nossa progressão. Nós vamos seguir no estudo da escala, tá? E, eventualmente, a gente vai trazer essas outras questões. Vamos lá. Segunda ordem, espíritos bons. Então, é a 107 agora, os caracteres gerais. Predomínio do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e seu poder de fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados juntam ao seu saber as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo sua ordem, os traços da existência corpórea, seja na linguagem, seja nos hábitos, nos quais se encontram até mesmo algumas de suas manias. Se não fosse assim, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito, e gozam já da felicidade dos bons. Sentem-se felizes quando fazem o bem e quando impedem o mal. O amor que os une é para eles uma fonte inefável de felicidade, não alterada pela inveja nem pelos remorsos, ou por quaisquer das paixões que atormentam os espíritos imperfeitos, mas terão ainda que passar por provas até atingirem a perfeição absoluta. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho mau, protegem durante a vida aqueles que se tornam dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre os que não comprazem nela. Quando encarnados, são bons e benevolentes para com os semelhantes. Não se deixam levar pelo orgulho nem pelo egoísmo. Não provam ódio nem rancor, nem inveja ou ciúme, fazendo pelo bem. A esta ordem pertence os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Nos tempos de superstição e de ignorância, foram considerados divindades benfazejas. E podemos dividi-los em 4 grupos principais, tá? Antes de falar dos grupos, o Bonerges vai fazer um apanhado geral da ordem. Bom, vamos começar esse nosso debate sobre os espíritos da segunda ordem com uma informação que Kardec, na realidade, coloca no fim do seu discurso. Eles ainda precisam reencarnar. Vejam, de alguma forma,
eles precisam passar ainda pelo crivo da matéria, por estar no corpo material, para algumas experiências, para superar uma ou outra limitação. Mas eles já, como está no discurso de Kardec, e nós aqui não podemos inventar nada sobre isso, mesmo porque nós temos pouquíssimo conhecimento sobre eles. O que nós sabemos dele é o que Kardec escreveu e dessa relação que a comunidade espírita teve com eles pós-Kardec, através principalmente do Chico e do Divaldo. Alguns outros médios, mas principalmente esses dois que em mais profusão, trouxeram as informações deles para nós. Opa! Então, veja só. O espírito sobre a matéria significa isso, que essas tendências nossas, quando encarnado, de muito desejo material, muito sensualismo, uma comida muito forte, muito material, consumo alcoólico e desejo de bens materiais, de riquezas e outras coisas, não fazem do escopo da vida deles. Porque o objetivo, quando eles nascem, eles então são conscientes da realidade, da sua realidade de crescimento e de evolução, que eles, apesar de precisar nascer, eles têm uma ideia muito clara daquilo que precisam fazer. Se bem que existem aqueles que estão na zona de transição entre a primeira ordem e a segunda ordem, e que ainda trazem algumas das características da primeira ordem. Mas eles já desejam profundamente o bem, então já não tem mais aquela característica lá de propensão ao mal. Se já desejam o bem, é porque o sentimento divino já é muito forte. Já há uma ligação mais forte com Deus. Já tem uma compreensão maior da criação. Já conseguem entender maior a noção de infinito, a noção da imortalidade, a noção de que o universo, ou vamos usar a palavra mais completa, o cosmos, não tem fim, que Deus sempre existiu, que nós somos imortais e que quanto mais nós fizermos o bem, melhor será para nós. Então, tem um grau de evolução mais elevado, tem profundo conhecimento da ciência, possui sabedoria e bondade. Os mais adiantados ainda, que nos escapa ao conhecimento, têm profundo saber e qualidades morais elevadíssimas. E nós não temos grandes informações de espíritos assim recentemente no planeta. Nós temos lá no passado, não é? Mas recentemente a gente não tem. Mas ainda, eles possuem algumas manias que demonstram a sua necessidade de reencarnar. Tá certo? Ainda possui alguns hábitos, tá certo? Mas já se sentem felizes fazendo bem, já se sentem livres, sentem uma necessidade imensa de se livrar de suas paixões, tá certo? E como está escrito aí na leitura da Bruna, lá na história, no início da história da humanidade, mais lá atrás, quando as religiões estavam sendo estruturadas no planeta, eram eles que se manifestavam para os seres humanos. E aí eles foram classificados como deuses, né, como bons espíritos, e coisas desse tipo, e até alguns, né, como divindades. Então, há toda uma gama para a gente debater de espíritos nessa categoria que nos oferecem as informações divinas. As informações mais comuns do nosso dia a dia, mesmo dentro do movimento espírita, nas outras religiões também, porque eles se manifestam intuindo e inspirando os religiosos, aqueles que pensam suas religiões e que as estruturam, mesmo que eles não admitam a comunicação com o espírito, não admitam a mediunidade,
eles também são envolvidos por esses espíritos e deles recebem as informações, as inspirações para que aprofundem o conhecimento na estrutura religiosa na qual eles estão vinculados, para melhor divulgar as informações sobre Deus, sobre a razão de ser, sobre o bem, sobre a prática do amor e da compreensão e da caridade, da tolerância, do respeito, do altruísmo, de todos esses bons sentimentos que, às vezes, a gente sente uma necessidade imensa de possuí-los e ainda não possuímos, mas porque já temos essa pequena noção do bem forte em nós que nos chama nessa direção, nos impulsiona para que a gente se desfaça dessa ganga que nós trazemos de quando nós estávamos caminhando na primeira fase, no primeiro grupo, com tanto egoísmo, com tanto orgulho, com tantos vícios. E, em função disso, às vezes machucamos muito de nossos irmãos. E agora, nessa fase, essa é a fase em que nós nos corrigimos, nos acertamos e acertamos aquilo lá atrás. Aqueles equívocos que nós cometemos quando eram primitivos, que nós estamos aprendendo ainda, e que muitas vezes nos deixamos seguir por um caminho não muito recomendado, agora é a hora de a gente acertar aquilo, porque agora nós estamos preparados, nós acreditamos em Deus, nós não temos dúvida disso, nós acreditamos na imortalidade, nós não temos dúvida disso, nós acreditamos no mundo espiritual, não temos dúvida disso, acreditamos na vida eterna. Então, diante de todas as informações, nós podemos caminhar com segurança e desenvolver todos os recursos necessários para que a gente consiga avançar nessa escala, porque ela também é muito longa. E, aliás, todas as escalas, os espíritos dizem que ela é muito longa, porque, você veja, o espírito da do primeiro grupo, ele é uma escala muito longa. Se nós analisarmos todos os espíritos que compõem as características do espírito, nós vemos que ela é muito longa. E aqui também ela é muito longa. Então, nós precisaremos de muitas e muitas e muitas encarnações, e cada vez caminhando um pouco mais, até que a gente possa alcançar o topo dela. A gente acredita que os ministros de Jesus, aqueles que vivem pertinho dele, de vez em quando algum encarna, com missão, e também porque ainda possui algumas coisas para eles acertar no corpo físico. Alguma coisinha que ficou para trás e ainda precisa. Então, eles não alcançaram ainda o estágio do espírito puro, apesar de que, para nós, eles são espíritos extremamente evoluídos, porque eles que nos programam a nossa vida, eles que nos orientam, eles que nos conduzem e eles que nos protegem. Toda a nossa vida aqui na Terra, ela é harmoniosa no trabalho deles em cima de nós, sobre nossas vidas, preocupado com nós, como aquele irmão de 35, 45 anos atende às necessidades do irmãozinho de 2 anos, de 3, de 4, de 5. O Bonelli, você sabe no coração, né, Carol? Eu ia falar, porque engraçado, né? Porque o nosso pensamento, ele não consegue ficar no subjetivo, no abstrato, ele tem que materializar, né? Então, a nossa mente não funciona assim, não pensa no vermelho, não pensa no seu pai agora. A pessoa vai lá, pensa, depois ela dispensa, vamos falar assim, né? E é a mesma coisa, a gente está falando da escala evolutiva, aí quando você fala de cada um, a gente vai pensando, aquele lá. É quando você falou, né, dos espíritos que estão ali quase, né, no processo total, que aí a gente já lembra daquela pessoa que enche nossa vida, né, que chegou para alegrar. Engraçado como essa explicação fez com que, pelo menos eu, né, e eu me coloco no lugar de todo mundo que está assistindo a gente, sabe aquela coisa boa da gente assistir uma história, assistir um filme, né? Então eu acho que hoje falar dessa escala espiritual
fez com que a gente pudesse levar a nossa mente, sabe, para essas percepções, lógico, além também de tudo que o Kardec traz, né, que ele tem a base científica fantástica. Então, eu achei que essa explicação fez com que a gente pudesse materializar ainda mais o nosso processo aqui de construção do nosso conhecimento. E eu acho que vai além, Carol, quando a gente se vê na possibilidade de chegar lá, né? E a gente vai chegar lá. Eu acho que isso, claro, tem todo o trabalho, todo um caminho, todas as reencarnações, quando a gente olha essa escala, mas a gente entende que é o caminho, né? E assim, e eu queria lembrar que como a gente já vem falando aqui, pontuando, isso vai ser assunto, é o próximo tema, né? Que é a progressão. Mas a nossa evolução, ela se dá em 2 níveis, né? No intelectual e no moral. E quando a gente olha para a escala, Carol, você põe o quadrinho, por favor? A gente entende exatamente isso. Por exemplo, os benévolos aqui chamados da 5ª classe, eles têm bondade e ainda um conhecimento limitado, mas a bondade é muito grande, então eles evoluíram um pouco mais em moralidade. Mas eles vão continuar caminhando e vão evoluir também intelectualmente. E aí a gente para nos da ciência, que daí tem um amplo conhecimento, não necessariamente evoluíram muito a moralidade, tá? E assim vai caminhando, vamos caminhando, até chegar nos superiores que tem, olha que bonito, ciência, sabedoria e bondade, né? Então, para eles falta uma coisinha ou outra só para chegar na primeira ordem. Os espíritos superiores, na pergunta 112, né? Kardec pontua que é o espelho para a gente, né? É como eles são um tipo de perfeição que a gente pode aspirar nesse mundo, né? Porque ainda é muito, muito complexo para a gente entender a primeira ordem. Mas nós vamos falar dela. Nós vamos ver que tem um exemplo, não é, Bonerges? Temos. Mas, viu, Kardec fala para a gente que os mais adiantados, reforçando o que você falou, Bruna, os mais adiantados, eles possuem saber. Mas o saber não é só de sabedoria, é o saber de tudo. Não a nível crístico, mas eles têm conhecimento científico das coisas. E não é exclusivo científico de física, ou de química, ou de medicina, ou de qualquer outra coisa. É saber de todas as coisas que constituem o universo. E também tem qualidades morais para sustentar esse conhecimento. Porque se eles tiverem só esse profundo conhecimento e não tiver as qualidades morais para dar solidez a esse conhecimento, porque é a qualidade moral que demonstra no ser como ele vai aplicar o conhecimento. Que isso reforça, Carol, o que você falou do pensamento. Porque se a gente não tiver uma qualidade moral quando a gente levanta de manhã e não se esforçar para adquirir qualidades morais, os nossos pensamentos serão aqueles pensamentos brutos. Mas se nós nos esforçarmos para adquirir qualidades morais, quem vai disciplinar o nosso pensamento é a qualidade moral. Assim são esses espíritos mais adiantados. Eles têm profundo conhecimento das coisas, mas também possuem elevadas qualidades morais para dar equilíbrio. A asa da evolução está equilibrada neles. Eles não têm nenhum, nem mais o outro. Então, os dois, equilibradíssimos. Então, a chance deles errarem é muito pequena, mas ainda tem chance de errar. Tá, sim. E vai. Porque é só assim que a gente aprende. A gente tem que parar de pensar que o erro é algo ruim. Não, porque absolutamente. Muitas vezes não. O erro nos faz ir para frente. Os erros. Então, a forma como a gente enxerga o erro, ela deve ser reavaliada, porque a gente foi ensinado, né? Na vida toda, você errou, tem que fazer melhor. Às vezes o erro é tão natural e faz com que a gente receba uma bênção, né? Então a gente nem imagina isso. Eu vou fazer uma sugestão aqui para vocês dois. A gente tem que concluir a 111, essa aqui, e aí depois... 112, Então aí vocês fiquem à vontade, se de repente a gente coloca a 112 para o próximo, tá?
Eu vou colocar para você, tá, Bruna? Ó, Tá. Quem quer completar? Desculpa, Bruna. Não, não, Não? é que eu ia falar Não. assim, ó. Sim. podemos ler, eu acho, e nem que a Oi? gente talvez conclua, né, na próxima, mas acho que dá Tá. para ler por causa das ideias que estão Ah, beleza. encaixadas, tá? Vamos seguir, Bonerges, pode falar. Tá. Veja só, nós temos no movimento espírita alguns espíritos que assessoraram André Luiz e que a gente está em nossa conta como muito elevados, né? Nós temos Emmanuel, que a gente considera como um espírito de uma grande sabedoria, porque ele é um grande evangelizador e que tem toda uma literatura espírita de interpretação dele do Evangelho de Jesus, que ela é todo um manancial, todo um roteiro de aprendizado para nós do Evangelho, de como nós precisamos viver, de toda a nossa relação com o nosso irmão e com a gente mesmo. A gente também tem Bezerra de Menezes, que a gente também tem em alta conta. Para nós, eles têm um grau elevadíssimo. E quando nós nos referimos a ele, nós nos referimos com profundo respeito, porque os consideramos muito, muito elevado a nós. Mas, no entanto, eles, quando se dirigem a nós, falando da vida espiritual, eles se colocam diante daqueles outros espíritos que estão à frente deles, talvez com o mesmo sentimento que nós nos colocamos diante deles, de, de nos curvarmos diante deles da profunda, da grande grau de evolução que eles têm e de conhecimento. Então, essa escala, ela é infindável. E nela está contido uma coisa importantíssima, que é a lei de solidariedade na criação divina. Desde o espírito mais simples até o mais evoluído, se a gente pode assim se expressar, que eu acredito que não, mas a gente pode se expressar só por uma questão didática, em toda essa faixa infinita, há uma perfeita solidariedade na criação divina que garante isso para nós. Essa segurança, E essa certeza. essa certeza nos remete à primeira ordem, que é a última ordem, né? Que é dos espíritos puros. E Kardec pontua assim, ó, caracteres gerais: nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Tem uma primeira classe, que é a classe única, que percorreram todos os degraus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, havendo atingido a soma de perfeições de que é suscetível a criatura, não tem mais provas nem expiações a sofrer. Boanerges? Esse não tem prova e mais expiação a sofrer, significa assim: se eles nascem na carne, não nasceram porque eles precisam nascer. Eles nasceram exclusivamente com uma missão divina. E eles, quando encarnados, não erram. Não erram. Porque eles dominam perfeitamente a matéria. A matéria não tem sobre eles nenhuma influência, nenhuma sensação da matéria exerce sobre ele qualquer influência que façam eles vacilar. Eles terem dúvida, não há. Há perfeito conhecimento e perfeito domínio sobre o corpo, em todos os sentidos, em todos os sentimentos. E para nós, para toda a humanidade terrestre, nós temos o exemplo desse ser. E a cada dia que a gente pensa nele, a cada dia que a gente lê um pouquinho do seu evangelho e se esforça para tentar um pequeno passo no conhecimento e um passo menor ainda na prática dos seus ensinamentos, a gente vê o quanto ele se engrandece diante de nós, que é Jesus. Jesus, o Espírito perfeito,
o primogênito de Deus, que se fez homem e nasceu entre nós para nos ensinar, para nos conduzir a um novo caminho, nos redirecionar ao caminho tortuoso que nós trazíamos até o seu nascimento. E de lá para cá, a Terra mudou completamente. Se a gente olhar para uma fotografia da história da humanidade, parece que não. Mas se a gente, em vez de se fixar na imagem e nós olharmos o filme, a gente vai ver o quanto a humanidade cresceu. E tudo baseado nos seus ensinamentos. É o único ensinamento que não morreu. Ele, por mais que os homens tentaram deturpá-lo, tentaram enterrá-lo, ele vem ressurgindo com a fênix, vem brotando de volta e estimulando a humanidade a um caminho melhor. Depois que ele veio, o planeta nunca mais foi o mesmo. Essa é a demonstração do que é um espírito puro, um espírito superior que já tem a sua conexão perfeita com Deus. Por isso que ele dizia, eu e o Pai somos um só, porque ele possui uma conexão perfeita com o nosso Pai. Ele o entende em sua plenitude. E por isso ele podia fazer e falar todas as coisas que fez e que falou, e que no dizer de João, não haveria livros suficientes no planeta para registrar todas as coisas que nosso irmão mais velho, nosso modelo e guia fez, quando esteve entre nós, como homem. Falar de Jesus é algo bom, né? O Natal com Jesus já foi emocionante, aqui não deixa de ser, nunca deixa de ser, não é? Nunca. Nunca. E nós já estamos encerrando por causa do nosso horário, tá? E agora, só mostrando o nosso infográfico, agora acredito que ele faça mais sentido, né? Depois de termos falado das 3 ordens, tá? A gente vê o caminho da evolução aí, vê que ele pode acontecer em conhecimento, né? No intelectual, no moral, e vemos as diferentes classes dentro das ordens, tá? Então, é só um desenho mesmo para a gente ver de uma outra forma tudo que a gente acabou de comentar. Aproveito já para me despedir, falar até semana que vem, que a gente vai continuar na progressão dos espíritos. O tema continua correlacionado. Muito obrigada. Carol, você quer se despedir antes da prece final do Boanerges? Tá sem som. Tchau, boa semana. Fiquem todos com Deus. Boanerges, para você, então, encerrar para a gente. Tá bom. Então, para nós tem sido essa oportunidade que nosso Pai nos ofereceu de poder nos reunir toda quinta-feira nesse grupo pequenininho de 3 pessoas, mas com certeza apoiado pelas artes celestes e com o coração cheio de júbilo poder participar dessa atividade pequenininha, porque o nosso conhecimento é limitado e nosso saber também é muito limitado, a gente se sente muito satisfeito. E agradecer a nosso Pai e Senhor, e a Jesus, o Mestre querido. E hoje, citar Kardec, pela sua obra maravilhosa, por essa obra sem igual para a humanidade, e por muitos anos, ainda por muitos séculos, irá iluminar o pensamento do homem no planeta, até que a gente consiga superar essa fase. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por todas as coisas de nossa vida e por tudo aquilo que nos oferece. E que nós continuemos sendo capazes de sentir e perceber a presença do amor e da bondade de Deus em nossas vidas. Que assim seja.